No Papo Reto, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esse assunto, né? Muitas pessoas confundem a liberdade com a solidão e assim por diante. Mas antes, dá uma olhadinha nesse VTzinho que nós preparamos para você. Associamos muito a ideia de liberdade ao fato de fazermos o que quisermos. Muitas vezes, essa chamada liberdade é confundida com um sentimento que muitas vezes é confundido com a tristeza, a solidão. Para muitas pessoas, estar só é algo libertador. Para outras, é um sentimento que angustia e deprime. Entretanto, é importante sempre tomarmos cuidado em estabelecermos limites para essa liberdade solitária. De acordo com a revista Veja, em uma enquete realizada com pessoas acima de 55 anos, 3 em cada 10 pessoas disseram que seu maior medo é o de acabarem solitárias. E tal solidão pode trazer problemas psicológicos severos, como ansiedade, depressão, pressão alta, estresse e até mesmo alteração do açúcar no sangue. Por mais que a população em um geral, e principalmente os idosos, estejam mais independentes e libertadores, é preciso tomar cuidado para a liberdade não se tornar solidão e essa lhe fazer mal. Acompanhe o Papo Reto de hoje. Olha aí, muito legal o assunto, hein? Tá vendo, gente? Por isso que o padre hoje, eu fiz questão de iniciar o nosso programa com a música da Kelly Patrícia, Solidão. Primeiramente, antes de chamar o nosso querido psicólogo Gabriel Monteiro, eu como padre digo que para mim, eu gosto demais de alguns momentos que eu estou só, onde eu me sinto verdadeiramente liberto para rezar, para conversar com Deus. Nos meus momentos é onde eu me sinto muito bem. Não que quando eu esteja com as pessoas eu não me sinta, mas eu sei administrar isso muito bem na minha vida. Eu ficaria horas, dias sozinho e ficar bem. Mas algumas pessoas têm grande dificuldade com isso. Por isso, agora sim, eu tenho a alegria de chamar mais uma vez aqui o nosso querido psicólogo Gabriel Monteiro. Gabriel, boa tarde. Boa tarde, padre. Olha, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Sempre é uma alegria ter sempre você aqui com a gente para tratar de assuntos importantes na vida do cotidiano do povo, né? Do nosso povo, principalmente o povo brasileiro. Gabriel, olha aqui, ó. Nós colocamos um VT, hoje nós estamos falando um pouquinho sobre essa questão. Muitas pessoas, às vezes, têm um pouquinho essa dificuldade de interpretar a sua liberdade. Fala, eu sou uma pessoa que eu gosto de viver a liberdade. Outros têm horror à solidão. Então, muita gente confunde, às vezes, olha, eu quero ter um momento de solidão, porque é onde eu encontro a minha verdadeira liberdade. Só que muita gente, às vezes, confunde essa tal liberdade, como a gente viu no VT, com a solidão. E, às vezes, tem pessoas que falam, eu não suporto a solidão. Então, eu já quero começar colocando para você, dentro da ciência da psicologia, você como um psicólogo, conta para nós como diferenciar a liberdade no ser humano da solidão. Vamos para o conceito base, né, de liberdade. Liberdade é o quê? O que significa liberdade? A gente tem liberdade em várias áreas da nossa vida, a gente pode entender conceitos de liberdade, né? Mas de uma forma geral, liberdade é o entendimento de que você tem direito a fazer as escolhas que você deseja, né? Então ter uma independência no ir e vir, ter autonomia para fazer as coisas. Então esse é o conceito de liberdade mais amplo, mais aberto, né? Só que a gente sempre tem que entender, eu sempre trabalho com as pessoas, o conceito de que a gente tem várias áreas dentro da nossa vida. E em cada área a gente não pode considerar nunca uma liberdade geral, a gente sempre tem que entender ponto a ponto, né, área a área. Eu acho que isso é interessante, porque às vezes você quer liberdade em uma área específica, por exemplo, em relacionamento ou no trabalho, enfim, e você meio que generaliza muito e você acaba tomando comportamentos que vão te deixar
na solidão, em vez de você buscar uma liberdade mais consciente, né? Então a diferença é, liberdade é tudo que você almeja para você como ser humano, como indivíduo, para fazer as coisas acontecerem do modo que você almeja, do modo que você entende que é o correto. Perfeito. A solidão, de outra forma, ela é a gente considera o ato o sentimento de solidão como negativo, tá? Na psicologia a gente considera como negativo, por quê? Porque o entendimento, isso não é meu entendimento, o entendimento é realmente válido de que o ser humano é um ser social, é um ser coletivo, né? Então, quando a pessoa acaba se afastando da coletividade, do social, por N motivos, então a solidão ela pode acontecer e existir por N fatores, né? Mas que quando ela se afasta da sociedade de forma geral, ela começa a se fechar, né? Então, existe um momento que a gente chama até de solitude, que é diferente de solidão. A solitude é esse momento que a gente tira pra gente, uma horinha, ou até um dia, sei lá, mas a gente tira um momento para reflexão, para conversar com nós mesmos, né? Para fazer uma oração, enfim, pra gente, que é legal, pra gente descansar a nossa mente e focar no que a gente realmente precisa evoluir, refletir e tudo mais. Isso é legal. Sim. Só que tem muita gente que confunde também a solitude com a solidão. Da mesma forma que a liberdade acaba gerando solidão, talvez um ato de você começar a buscar ficar sozinho porque é legal, ou porque sozinho eu tenho minha liberdade, você acaba gerando uma solidão que vai te atrapalhar no futuro. Perfeitamente, muito legal, muito legal. Eu lembro que desde muito menino, rapazinho, eu gostava muito, às vezes eu estava com a minha família, e eu gostava às vezes de caminhar e ficar sozinho vários momentos da minha vida, né? É onde eu me sentia melhor. Mas eu descobri depois, Gabriel, que eu sempre fui muito tímido. Então, essa minha timidez que eu tinha era justamente com as pessoas. Eu tinha uma timidez de me relacionar. Eu achava que eu não era capaz de conversar com as pessoas. Então, quando eu estava sozinho, eu me sentia melhor. Só que essa tal, vamos supor, solidão que eu sentia, ela me dava um falso prazer. Porque, na verdade, estava sendo mostrada uma deficiência na minha vida. E a gente vê isso muito nas pessoas também, né, Gabriel? Às vezes a gente percebe que uma pessoa ela é mais quieta, mais calada, e ela é muito tímida, e às vezes ela é rotulada como antipática, uma pessoa antissocial. Mas às vezes é porque ela tem uma dificuldade de uma timidez onde ela procura ficar mais retraída num mundo mais que solitário. É isso mesmo? O que você está falando, padre, é comum. E a gente considera como uma fuga, né? A gente está fugindo de enfrentar um problema. Sim. Que a gente julga, a princípio, pelo menos no momento que a gente está vivenciando, a gente julga que é maior que a gente, né? Que a gente não consegue enfrentar, que não consegue superar. Certo. Então, a forma natural é você se isolar. Se você tem um medo ou uma timidez muito forte de falar com as pessoas, a tendência natural é que você se feche, se afaste. E aí é legal porque tem muita gente que fala assim, eu sou tímido ou eu sou introvertido e isso me faz muito mal e eu gostaria de melhorar esse padrão, né? Na verdade, eu sempre falo para as pessoas que não, se você é introvertido, é uma característica da tua personalidade, né? Como os extrovertidos também têm os lados, as coisas boas e ruins, né? O introvertido também tem as coisas boas e ruins. E você não precisa modificar quem você é. Você precisa trabalhar a ansiedade. Por quê? Porque, na verdade, a timidez é o quê? É o medo de como as pessoas vão responder ao como você vai falar, né? Como eles vão te julgar, né? Então, na verdade, padre, muita gente muita gente mesmo acha que precisa mudar. Assim, meu filho é introvertido, eu preciso que ele seja mais extrovertido. Não, a gente precisa trabalhar o que faz ele ficar fechado. Entendi, perfeito. Né? E não o fato, né? Então isso é muito importante para validar também. E você trabalhando a ansiedade de forma geral, você
limita muito a solidão na sua vida. Você pode escolher realmente somente aqueles momentos que você fala, putz, hoje, essa horinha eu quero ficar sozinho para dar uma relaxada, mas aí é a escolha sua, né? Legal, legal. Ó, vou deixar uma pergunta já aqui para você, quando eu voltar do Merchan, que a nossa rainha já está esperando o padre, né? Mas olha, é o seguinte, ó, existe pessoas que vivem com alguém, isso é uma coisa muito atual. Por exemplo, mulheres ou homens que têm a sua companheira, ou às vezes um filho tem o seu pai morando na casa, mas ele sente a solidão da pessoa do pai, da vida com aquela pessoa, da vida, da companhia com o esposo, com a esposa. Eu quero que você me fale um pouco depois sobre esse tipo de solidão. A pessoa está fisicamente, mas ela não está no coração e na presença do dia a dia com a pessoa. Gabriel, estamos falando então desse assunto, liberdade ou solidão. Deixei uma pergunta para você, para lembrar aqui aos nossos telespectadores, casos de pessoas que vivem uma solidão, tendo fisicamente a esposa ou esposo, mas se sente só da companhia do marido, mesmo ele estando lá em casa. Filhos que tem o pai, às vezes, morando em casa, tá ok? Trabalhando, a mãe, mas reclamam. O meu pai nunca é presente na minha vida. Então, vem esse tipo de solidão. Então, a solidão independe da companhia mesmo, é? É verdade, é verdade. A solidão, ela é um sentimento, né, padre? Então, como um sentimento, como todo sentimento, da forma que eu entendo, da forma que eu trabalho, ele é produzido por formas de pensar, né? Então, da forma que você pensa, dos eventos que acontecem, você transforma isso em sentimentos que depois viram comportamentos, né? Então, não interessa se a pessoa está sozinha no ambiente ou se ela tem 10 pessoas na mesma casa. Vai depender muito. Tem duas coisas que são importantes de falar nesse ponto, né? A primeira é uma questão da própria pessoa, né? Então, eu vou dar até o exemplo do Fred Mercury, que ele falava muito isso, né? Ele vivia rodeado de milhares de pessoas e tudo mais, ele se sentia totalmente com solidão, né? Totalmente só. Elvis Presley também. Entende? Então, assim, isso já é uma questão de você parar para refletir, peraí, tem alguma coisa que precisa ser trabalhada, precisa ser vista na vida dessa pessoa, no interior, na mente dessa pessoa, e trabalhada para entender, porque isso é um processo que entra em depressão. Sim. Isso é um processo que entra numa tristeza profunda, porque a pessoa tem uma tendência, quando esse entendimento, ela tem uma tendência a ter uma baixa empatia com o outro, uma baixa compaixão com o outro, né? Então ela tem uma fraca relação social, por mais que as pessoas adorem essa pessoa, ela não consegue interagir de uma forma mais profunda, né? Então, isso tudo é uma característica que a gente precisa analisar e avaliar, porque sim, dá para ficar só, sentir o sentimento de solidão profundo, mesmo estando cheio de gente do lado. E a outra possibilidade é a possibilidade de, por exemplo, você está vivendo um casamento, e aí você se sente só, mas porque a outra pessoa não está valorizando nada do que você faz, né? A outra pessoa não dá realmente o valor para a pessoa que você é, para os comportamentos que você tem, né? Ela não está junto, ela não participa das suas coisas. Às vezes você quer, por exemplo, falar sobre o que aconteceu no seu trabalho no dia, ou comentar alguma coisa, a pessoa não se interessa, né? E aí isso gera um sentimento de solidão na pessoa, mas aí é provocado por uma outra. Perfeito. Né? Então tem essas duas características. Sim, sim. O idoso é muito vitimado disso, né? Por exemplo, as pessoas chegam numa certa idade, que às vezes é mãe, é pai, e às vezes ela sente essa falta, essa solidão. Tem ali os filhos, tem as pessoas, mas às vezes não tem mais o diálogo com eles também, né? Que é uma outra maneira de ter uma conversa com eles. Agora, o Gabriel, para a gente poder assim, fazer um fechamento por causa do horário do programa,
Como então, assim, dentro da psicologia, você diria que para a gente ter esse equilíbrio de ter a tal liberdade, uma liberdade sadia, né, equilibrada, com aqueles momentos também de uma solidão que é saudável, quais seriam os parâmetros que você nos daria como dicas para os nossos telespectadores? Legal. O primeiro entendimento que eu acho que todo mundo precisa ter é exatamente aquela primeira parte que eu falei, né? De você entender que acho que todo mundo almeja ou busca a liberdade, né? De uma certa forma. Sim, todo mundo. E eu gostaria que todo mundo fizesse uma reflexão de em que área da vida você quer a liberdade e por que você almeja essa liberdade, né? Fazer uma reflexão maior sobre os motivos que você almeja esse tipo de sentimento e de comportamento. Esse é o primeiro passo, porque sem isso a gente está meio que caminhando sem um objetivo, sem um foco, sem um entendimento, né? E aí você pode cair, quando você não tem um entendimento, você pode cair numa solidão meio que sem perceber, né? No automático você acaba entrando numa solidão. Por exemplo, eu quero morar sozinho, eu quero ter minha vida e tal, beleza. Mas é só porque eu quero morar sozinho, porque eu quero sair da casa dos meus pais e tal. E aí a pessoa sai, vai morar sozinha e começa a sentir solidão. Por quê? Porque foi muito raso o motivo. Não existe um motivo... O motivo não foi tão forte o suficiente, sabe? Então ela começa a ficar sozinha e sentir falta das pessoas e tal, e pode entrar no processo. E aí a pessoa... Tem gente que fala assim, para ter liberdade tem que ter solidão. Na verdade, não, né? É uma escolha. E é legal você ter solitude, que é o que a gente explicou, e não solidão. Então, como a gente vai trabalhar, padre, para que você tenha liberdade e não adquira a solidão? Porque, só para deixar bem claro, a solidão crônica, que é o quê? Depois de algum tempo vivenciando momentos de solidão, tipo assim, vamos considerar 6 meses, 1 ano, você tem uma tendência a gerar depressão, a gerar ansiedade, a gerar estresse, né? Baixar a imunidade do teu corpo, porque a mente está conectada com o corpo e isso é cientificamente comprovado, né? Então, como você vai fazer para evitar a solidão? Trabalhar características mentais e de pessoa para você mesmo com os outros, ou seja, trabalhar a sua empatia, trabalhar a sua compaixão, né? Investir em relacionamento social, por mais que exista a pandemia agora, é contato por internet, chamada de vídeo e tal, trabalhar o seu sono. Então, distúrbio de sono é um fator de risco para a pessoa ficar mais fechada, né? Legal. E principalmente trabalhar a ansiedade. A ansiedade é um fator maior de risco para você se fechar. Que maravilha! Nossa, olha, as dicas que você deu explicando a solitude, como é que é? Solitude. Solitude, fantástico, é onde nós temos que almejar. Obrigado por você ter colocado essa caminhada de trabalhar a ansiedade, de conviver com o outro, para evitar a solidão, que dentro da psicologia não é bom. É isso mesmo. Muito obrigado, Gabriel. Olha, um feriado maravilhoso para você. Deus abençoe e, se Deus quiser, até a próxima. Amém, padre. Tchau, tchau. Bom feriado. Igualmente. Minha gente, Gabriel, grande Gabriel. O padre gosta muito de trabalhar com ele aqui.